Bom dia, nono ano. Nossa primeira aula de História nessa terceira semana do mês de setembro. Na aula de hoje, iniciar, como sempre, fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última aula, na última quarta-feira. Também nessa aula deveremos concluir o assunto desse capítulo 10º sobre o populismo no Brasil. Então, as questões da página 23 que foram para casa, a respeito do gênero Bossa Nova, que surgiu ali na década de 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek. Nós temos esse dado na página 23 sobre essas informações, sobre essa movimentação cultural à época. Então a questão diz que Bossa Nova é um trecho de uma canção. Bossa Nova é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto, basta ser tão simplesmente simpático, risonho e original. Depois de desfrutar da maravilha de ser o presidente do Brasil, voar da velha Cap para Brasília, ver alvorada e voar de volta ao Rio, voar, voar, voar. Então diz a pergunta, a canção Presidente Bossa Nova, escrita no final dos anos 50, brinca com a figura do presidente Juscelino Kubitschek. Ela pode ser interpretada como? Então você já tem uma informação na própria pergunta, que se trata de uma brincadeira, ou seja, de uma ironia. Então vamos ver aí as alternativas. Você já vê que a resposta é a letra A, que nos diz que a canção pode ser interpretada como a representação de um Brasil moderno, manifestado na construção da nova capital e na busca de novos valores e formas de expressão cultural. Embora esteja ironizando, mas a música deixa assim transparecer esse Brasil moderno, com voos aéreos, agências de viagens aéreas, uma nova capital, e todas exaltando todas as maravilhas modernistas do Brasil à época. Vamos ver o erro da letra B, celebração dos novos meios de transporte, pois o Kubitschek foi o primeiro presidente do Brasil a utilizar aviões nos seus deslocamentos internos. Embora não tenhamos no conteúdo do capítulo essa informação, mas provavelmente sim, outros presidentes anteriores já tenham usado desse meio de transporte aéreo, uma vez que a invenção do avião pelo Santos Dumont está ali na década de 10, por volta dos anos 1914 em diante. Letra C. Essa música pode ser interpretada como rejeição à transferência da capital para o Planalto Central, pois o Rio de Janeiro continuava a ser o centro financeiro do país. Nós temos dois erros nessa alternativa. Primeiro, que não é uma rejeição, mas sim uma exaltação a essa modernização que o país passava, dessa construção de nova capital. E segundo erro dessa alternativa seria dizer que o Rio de Janeiro era o centro financeiro. Esse centro, desde a instalação das indústrias, sempre foi São Paulo até os dias atuais. O erro da letra D diz que crítica violenta ao populismo que caracterizou a política brasileira durante todo o período republicano. Além de não ser uma crítica, é uma ironia, como já vemos na própria pergunta. Um outro erro dessa afirmativa D é que o populismo não vigorou durante todo o período republicano. Nós tivemos a República do Café com Leite, nós tivemos, antes da República do Café com Leite, nós tivemos a República das Espadas, dos Marechais, Deodoro e Floriano, depois veio a Café com Leite, depois veio a ditadura de Getúlio Vargas, a Era Vargas, junto com a ditadura do Estado Novo. Então não foi todo o populismo que perdurou em toda a República Brasileira. Nós tivemos essas outras fases mencionadas que já também estudamos. A letra E informa que a canção pode ser interpretada como a recusa da atuação política de Kubitschek, que permitia participação popular direta nas principais decisões governamentais. Mais uma vez, não é uma recusa, é uma ironia, como informa a própria pergunta. E outro detalhe que aparece nessa alternativa é da qual não temos conhecimento, o conteúdo não mostra a participação popular, o povo opinando nas decisões do governo. Então, de modo que a resposta seria a letra A. Confira aí na página 23 do seu livro didático. Segunda pergunta. Retorne à página de abertura do capítulo e reflita. A construção da nova capital do país de fato contribuiu para a integração do território nacional? Sim,
porque ajudou ali a centralizar mais, trazendo e deslocando a atenção do Sudeste, do litoral, para a região mais central do Brasil. Tanto que está localizada na região centro-oeste. O local escolhido é o chamado Planalto Central, porque, segundo as coordenadas geográficas, fica bem ali no centro do território nacional, aproximando mais do oeste do Brasil e também do norte, região amazônica e os estados ali ao sul do Amazonas, o Acre e Rondônia. Então, contemplou, alcançou sim o objetivo pretendido de centralizar mais a administração do país. A resposta seria sim. Você pode ter justificado com outras palavras, mas a ideia é afirmativa. Feita a correção, vamos dar continuidade aí na página 24, como dissemos anteriormente ao introduzir a aula, concluindo assim o capítulo 10, vendo os governos de Jânio Quadros e João Goulart. Então, o governo de Juscelino Kubitschek se estende até a década de 60, até o ano de 1960. Nas eleições daquele ano, vence Jânio Quadros. Lembra lá que pela Constituição de Eurico Gaspar Dutra, quinta Constituição do país, elaborada no governo de Eurico Gaspar Dutra, havia também a possibilidade de se escolher pelo voto o vice, de modo que o vice-presidente eleito foi o João Goulart, que já havia sido, se você lembrar, ministro de Getúlio Vargas no seu segundo mandato e também vice de Juscelino Kubitschek, novamente reeleito vice aí para a chapa do Jânio Quadros. Porém, o governo do Jânio Quadros foi bastante curto, apenas 7 meses, 7 meses marcado pela instabilidade política e econômica, não teve muito manejo, tanto o perfil político quanto econômico variou bastante nesses poucos 7 meses. Ele não tinha um programa claro para combater a inflação que não conseguiu. Retomou as relações com o FMI, que o seu antecessor Kubitschek havia rompido, mas, no entanto, a volta da aproximação do Brasil com o Fundo Monetário Internacional não resolveu o problema inflacionário do país, mergulhando ainda mais na dívida externa. Ele chega como presidente a tomar algumas medidas consideradas polêmicas, ou seja, assim, sem aparentemente nada a ver, como proibição do uso de biquíni nas praias e a proibição das rinhas, brigas de galo, o que o outorgou a fama de autoritário. Ele vai buscar implementar uma política bastante independente, externamente falando, mas vai abrir aí relação com qualquer país, aliar-se a qualquer país que queira se tornar parceiro comercial do Brasil, desde que pacificamente. Na prática, no entanto, ele demonstrou uma clara aproximação aos países socialistas, naquele contexto ainda de Guerra Fria. Então, China, Cuba e União Soviética. A imagem é muito enigmática, fala muito, porque a legenda nos diz que aquele que ajudou a fazer a Revolução Comunista em Cuba, que foi o braço direito de Fidel Castro, Che Guevara, algumas aulas passadas, ainda no final do capítulo anterior, do capítulo 9 do nosso livro didático, nós preparamos um esquemazinho, uma arte sobre o perfil desses dois líderes da Revolução Cubana, você deve estar lembrado. E aí, o Che Guevara, que aparece aí junto com o presidente Jânio Quadros, ele está vindo justamente lá do Uruguai, onde aconteceu ali uma conferência em que os Estados Unidos, é claro, sem nenhum interesse, prometeu dar 20 milhões de ajuda financeira aos países latino-americanos, países da América Central e da América do Sul, os vizinhos ali ao sul dos Estados Unidos. Então, naquele contexto de Guerra Fria, é claro que uma ajuda dessa seria sem qualquer interesse. No entanto, os cubanos, representados nessa reunião da Aliança para o Progresso que aconteceu no Uruguai, representados por Che Guevara, os cubanos rejeitaram qualquer ajuda, qualquer conversa com os Estados Unidos da América. O que é que acontece? Terminada o Congresso, terminada ali aquela reunião feita no Uruguai, ao voltar para a Argentina, que era o seu país de origem, o Che Guevara passa pelo Brasil. E no Brasil,
ele recebe aí a medalha do Cruzeiro do Sul, a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, nos informa a legenda ao lado da imagem, uma das mais altas honrarias do governo brasileiro. Então procura pensar agora um pouquinho naquele contexto de Guerra Fria. Os Estados Unidos estão querendo aliados, estão na busca, na luta, naquela Guerra Fria, estão na luta por zonas de influências, países que se alinhem ao sistema capitalista liderado por eles, pelos Estados Unidos. De repente, os cubanos simplesmente dizem: não queremos conversa com vocês, não queremos saber do dinheiro de vocês, não queremos a ajuda de vocês. Esse país, Cuba, que é comunista, que é a pedra no sapato dos Estados Unidos, tão próximo e abertamente declarado comunista, ou seja, um regime totalmente antagônico, diferente do capitalismo, recebe aí homenagem do governo brasileiro. Como é que não fica o Brasil nesse contexto de Guerra Fria? Como não fica a imagem do Brasil diante da potência capitalista dos Estados Unidos? Em meio à pressão que sofre Jânio Quadros e a insatisfação de diversos setores, entre outras coisas por essa simpatia demonstrada ao regime socialista, ele renuncia, na esperança de que o povo saia às ruas e peça: fique, presidente, não saia. O que não aconteceu. Com isso, desenvolvia-se outra situação difícil no país, pois com a saída do presidente deveria-se assumir o vice. No entanto, João Goulart estava em viagem, passeando ou resolvendo alguma coisa em um país comunista. Então veja, a gente vai tirar alguém que declara simpatia ao regime socialista para colocar alguém que está visitando um país comunista no contexto de Guerra Fria, de modo que a alta cúpula do exército, generais e tudo mais, vão se posicionar contra a posse do vice de Jânio Quadros, que era o João Goulart. Então os militares solicitam ao Congresso a extinção, o cancelamento daquela chapa presidencial, que seja anulada toda a chapa daquele governo, tanto o presidente que renunciou, quanto também o seu vice, e que o governo passasse à mão do presidente da Câmara dos Deputados, como prevê a Constituição, que no caso da inabilidade governamental do presidente e do vice, o país seja comandado pelo presidente da Câmara dos Deputados Federais. Até, na época, era o Ranieri Mazzilli, você vê ele na segunda linha. Até que se convocassem novas eleições. No entanto, esse desejo dos militares não foi atendido. Um importante influenciador político da época, que era o governador do Rio Grande do Sul, famoso Leonel Brizola, bate o pé a favor de que o Jânio Quadros, ou melhor dizendo, o João Goulart, assuma, na condição agora como vice, assumisse como presidente de fato do país, ameaçando que, caso isso não acontecesse, estouraria ali uma guerra civil por todo o país. Ele defende a posse do vice João Goulart. Em busca de um meio termo, resolve-se adotar o sistema parlamentarista. Então é isso, queridos. O nosso Brasil já foi monarquia imperial, já teve 2 imperadores, correu o risco de passar para a mão de uma terceira imperatriz, a princesa Isabel, mas aí proclamaram a república. Nosso país já teve ditadura de Vargas, já teve regime militar e já teve também parlamentarismo, em que ao lado do presidente nós tínhamos ali no poder executivo um primeiro-ministro. No entanto, esse foi um período muito conturbado, durou apenas de 61 a 63, portanto 2 a 3 anos, em que nessa época aí se revezaram 3 primeiros ministros, para você ver como a coisa não conseguiu se estabilizar. E aí, com esse sistema de parlamentarista, diz aí o final desse segundo parágrafo, o Congresso podia intervir caso, por meio do primeiro-ministro, caso alguma medida do presidente não agradasse. Foi um período conturbado, como dissemos, de modo que em 63, um plebiscito, fazendo um levantamento da opinião do povo, decidiu pela volta ao regime presidencialista, ou seja, todo o poder executivo não mais compartilhado com o primeiro-ministro, mas todo na mão do presidente. E assim os poderes de João Goulart foram ampliados. Ele lança o chamado Plano Trienal, em que apresenta reformas na estrutura, na base do país. Veja bem para você entender o que era esse Plano Trienal, quais eram as reformas que esse plano visavam
visava realizar na política e na economia do país. Nos diz assim a janelinha verde. A reforma agrária avançava sob o latifúndio. Então, ao invés das grandes propriedades, dos grandes latifúndios, essas grandes propriedades rurais, o que é que nós iríamos ter? Divisão de terras, reforma agrária. E impactava a produção e a renda do campo. A reforma urbana interferia no crescimento desordenado das cidades. O governo tomava até essas rédeas de planejar o crescimento das cidades, de reformar a paisagem urbana. Planejava o acesso à periferia, a periferia não estaria mais escondida lá, distanciada, mas seria incluída na paisagem urbana das cidades, combatendo a especulação imobiliária. É claro, quem tinha suas empresas de imóveis não gostou do governo estar tomando as rédeas, está tomando a frente dessa reforma urbana. A reforma bancária previa uma nova estrutura financeira debaixo do controle do Estado, com o Estado, o governo controlando aí, inclusive os bancos. A reforma eleitoral poderia alterar o equilíbrio político, concedendo o direito de voto aos analfabetos, inclusive as pessoas agora sem instrução de estudos poderiam também agora opinar e escolher o presidente. Quais os critérios? Deixo aí para que vocês imaginem. Cerca de 60% da população adulta eram analfabetos. E também os soldados passariam agora a ter direito ao voto, que antes só podia de algumas patentes acima. Com a legalização do Partido Comunista, passava agora a atuar de forma legal e aberta. A reforma do Estatuto do Capital Estrangeiro regulava a remessa de lucros para o exterior e estatizava o setor industrial estratégico. A reforma universitária acabava com a cátedra. Então veja lá na antepenúltima linha, estatização, ou seja, passando para a mão do Estado, para o controle do governo, o setor industrial estratégico. Aquilo que era de estratégico para fazer a economia funcionar, passava pelo plano trienal a ser controlado também pelo governo. Nas universidades, no ensino superior, nas faculdades, acabava com a cátedra e reorientava o eixo do ensino e da pesquisa para o atendimento das necessidades nacionais. Então, a educação superior voltada à construção de um nacionalismo, de uma identidade nacional. Essas medidas, todas essas que a gente procurou comentar, previstas pelo plano trienal do João Goulart, todas elas fizeram aí surgir duas correntes, uma de apoio e outra de oposição. Então é o que a gente vê mais ou menos nessas imagens aí da página 25. O João Goulart discursando, né, na Central do Brasil, lá, essa importante avenida do Rio de Janeiro, apresentando o seu plano trienal, essas reformas que mexiam na base, na estrutura da política e da economia do país, e ao lado direito aí, uma manifestação contrária a essas medidas apresentadas pelo João Goulart. É a marcha, né, o desfile, a passeata da família com Deus pela liberdade, com Deus. Então veja aí a presença da religião e da defesa das liberdades individuais, coisa que no plano trienal apresentado pelo João Goulart você percebeu que muita coisa passava para o controle do Estado agora, desde a economia, aos bancos, as terras, reforma agrária, até o ensino, ampliando aí o voto aos analfabetos e tudo mais. Enfim, reformas que de fato, como o próprio nome já diz, mexia na base, na estrutura do país. Em meio a essas insatisfações, vai se criar uma onda de repúdio, ou seja, aversão ao governo do João Goulart, apoiando aí o seu repúdio, a sua rejeição de fato. O exército vai começar a tramar um golpe, chefiado pelo general Castelo Branco. Jango vai procurar se exilar, por iniciativa própria, sair do Brasil, vai encontrar exílio, melhor dizendo, exílio, e asilo político também, se usa muito esse termo, também se usa no Uruguai, país vizinho.
de modo que por algumas semanas, não sei exatamente se chegou a meses, mas inicialmente, na ausência, como ele não seria bem fogido, né? Mas procura se exilar, ir embora do Brasil e procurar abrigo político ali no Uruguai. Então, nessa ausência do presidente, fica mandando ali temporariamente o Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente dos deputados federais, como previa a Constituição, de modo que depois o governo passou para a mão dos militares, iniciando aí, nos diz esse parágrafo, uma ditadura civil-militar, que é o assunto do nosso próximo capítulo, capítulo 11. Vamos estudar esse regime militar no Brasil. E aí você tem outra informação nessa página 26, durante esse período do populismo, como era a política voltada aos negros e à população indígena, que, como já sabemos, era uma política de tentar integrar. É claro, como nos vai dizer essa parte aí, esse subtítulo, questões indígena e negra durante o populismo, muitas dessas lutas foram empreendidas pelo próprio movimento negro. Aqui na página 27 ele vai citar um movimento artístico dos negros, Teatro Experimental do Negro, que procurava valorizar a arte com atores negros, mas também, depois, com o passar do tempo, se transformou num movimento de luta política, de valorização e de levantar essa identidade do movimento negro. Para casa, vocês respondem somente a página 28 do livro didático. Esperamos lá pelo Classroom até às 10 horas de amanhã. Bom restante de segunda-feira. Próxima quarta estaremos lançando um novo vídeo aula de correção da página 28 do didático e de início desse novo interessante assunto sobre o regime militar tão falado.